Canal Brasil, aqui cê vai imitar. Com MC Mela, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tufi, vai imitar na hora. Tufi na cachola. Tufi na cachola. Tufi na cachola. Tufi na cachola. Tufi. Salve galera, vamos aí para a rodada 32. Hoje, com análise dos jogos, né, apresentação de um time do canal, nosso desempenho, e não fomos mal na rodada passada não, fomos até muito bem aí. Então, vou passar para vocês aí as apresentações dos nossos times aqui. Então, a gente vai começar com o desempenho do nosso canal. Mitamos aí com praticamente todos os times, né? 2 ou 3 times aí que não foram tão bem. Um era do convidado, um time particular meu que ficou abaixo dos 80. O resto tudo acima de 80, 90, 100. E isso porque eu não coloquei o Caio Jorge de meu capitão, né? Coloquei o Vitor Roque de capitão em alguns times. A vantagem é que eu tinha o William José no meu banco de luxo. E aí, fui muito bem, com a graça de Deus. Agora vamos partir para a próxima. Agora vamos falar aqui dos jogos, né? O que eu vejo aí de Bragantino e Corinthians. Eu vejo que é um jogo de empate para gols, né? Apesar do Corinthians ter levado vantagem nos últimos 2 jogos contra o Bragantino, temos que levar em conta que o Bragantino jogando em casa é sempre muito forte, né? Historicamente, nos últimos 3 anos, teve mais vitórias do que o Corinthians. Apesar que nos últimos 5 jogos o Corinthians teve apenas uma derrota. E o Bragantino teve 4 derrotas consecutivas, sendo que em casa o Bragantino vem melhor do que o Corinthians jogando fora. Acredito que é um jogo bem equilibrado, com possibilidades de empate com gols para ambos os lados. Então o Bragantino vai estar sem Matheus Fernandes, mas em compensação vai ter o John de volta, né? Então isso daí pode ajudar muito o Bragantino. Aí vamos para Vitória e Corinthians, né? É um jogo incerto aí, né? Com poucas possibilidades, apesar de ter um pequeno favoritismo aí pelo Vitória, pela necessidade que o Vitória tem aí de brigar para sair da zona de rebaixamento, pela dificuldade que o Internacional também tem de jogar fora de casa, né? O confronto entre Vitória e Internacional é no Barradão, tende a ser equilibrado, é um jogo de duelo direto entre 2 equipes que estão lutando aí contra o rebaixamento. Vejo o Vitória favorito, porque nos 20 anos só perdeu apenas 2 jogos, tá? Empatou 2, e foram 8 vitórias jogando em casa contra o Internacional. Além de que o Internacional fora de casa nos últimos 6 jogos só empatou 1 e perdeu 5. E o Vitória dentro de casa, nos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2 jogos, sendo 4 vitórias e 4 empates. Então é um jogo bem propício aí para empates com gols, porque costuma ter gols, tá? Ou uma vitória simples por parte do Vitória. Desfalques do Inter, Borré e Mercado que foram suspensos. Aí um outro jogo equilibrado que eu vou fugir dessa rodada, tá? Também é um resultado incerto, os 2 brigando ali na zona de baixo. Juventude um pouco melhor, vem tentando sair aí da zona de rebaixamento, mas historicamente o Sport costuma vencer o Juventude, tá? Então eu vejo aí um jogo bem propício aí para empates aí com gols, né? Com pequeno favoritismo até por parte do Sport, né? Um jogo para mim fugir. Historicamente, o Sport leva vantagem sobre o Juventude, jogando em casa nos últimos 10 anos, não perdeu nenhuma vez para o Juventude. Os 2 times vêm mal no campeonato, Juventude fora de casa venceu apenas um jogo, empatou 2, o resto foram 12 derrotas. E o Sport em casa tem uma sequência grande aí de empates, também só venceu um jogo. Veja um jogo propício para empate, com um leve favoritismo para o Sport, pelo histórico que tem junto à Juventude. Não vejo SG para esse jogo, tá? Um outro jogo para a gente ficar alerta também, que tem peças interessantes,
a gente tem que ficar em alerta, é o clássico de Botafogo e Vasco, né? É um clássico bem forte para essa rodada. Tudo pode acontecer nesse clássico, então temos que ficar bem esperto para nisso daí, tá? Para depois a gente não sofrer consequências com esse jogo, tá bom? Então é um jogo e qualquer um pode vencer, até um empate pode ter aí, né? Tudo é incerto aí. Eu vejo o jogo muito equilibrado, apesar de ser no estado Newton Santos. Isso dá um pouco de vantagem para o Botafogo, que para mim vem melhor do que o Vasco no campeonato. Apesar do Vasco melhorou muito no segundo turno, né? Sendo o quarto melhor. Mas é um clássico carioca, Botafogo está brigando para ficar na zona de Libertadores. E historicamente, nos últimos 5 anos, o Botafogo levou vantagem com 3 vitórias e 2 derrotas e um empate aí contra o Vasco, jogando em casa. E o momento do Vasco acaba se tornando pior porque vai estar com desfalques no seu time na parte defensiva e ataque. Isso pode favorecer um pouco o Botafogo, né? Já que esses desfalques são, de certa forma, relevantes, né? Que é o PH e o Nuno Moreira, né? Acredito que ambos marcam, leve favoritismo para o Botafogo, está jogando em casa, porque está jogando em casa e o Vasco está com 2 desfalques. Aí Atlético Mineiro e Bahia, né? Atlético favorito, com possibilidade de empate até com gols nessa partida, pelo momento do Bahia fora de casa. Apesar do Bahia estar já mais reforçado agora do que vinha aí nos últimos jogos jogando fora de casa. Veja o Atlético Mineiro leve favorito para a rodada, pois joga em casa, perdeu apenas um jogo, vem constante com empates e vitórias, e o Bahia não fora de casa, nos últimos 6 jogos, perdeu 5 e empatou apenas 1, né? O Bahia fora de casa é muito fraco. Os dois times vão estar com desfalques. Por parte do Atlético, Vitor Hugo, que levou e foi suspenso, né? Tomou o segundo cartão, e por parte do Bahia, o Mingo também, na zaga, vai estar suspenso. Mas em compensação, o Bahia tem de volta Everton Ribeiro, Ademir e Eric Pulga. Isso melhora muito a parte ofensiva do Bahia, porque defensivamente o Bahia não é ruim, o problema é que fora de casa ofensivamente é muito fraco. Com o retorno desses 3, acho que vai ficar bem melhor. Isso pode favorecer um pouco o Bahia, já que o jogo é complicado de analisar, mas com boas peças de ambos os lados. Eu vejo realmente peças interessantes para ambos os lados. A gente vai analisar melhor isso amanhã com a análise dos jogos. Aí nós temos Cruzeiro e Grêmio, né? Veja o Cruzeiro favorito com possíveis SG, já que vai voltar com sua zaga completa. Isso daí ajuda muito, apesar do Grêmio em casa vem vindo bem, né? Esse jogo tem de ser bem disputado. O Grêmio em casa vem de 3 vitórias consecutivas, enquanto o Cruzeiro fora de casa vem de 3 empates nos últimos 3 jogos, né? O Cruzeiro tem oscilado bastante com empates e vitórias nos últimos jogos. Mas o Grêmio também. O Grêmio em casa tem o fator torcida que pode favorecê-lo. Mas mesmo assim, né, vejo um pequeno favoritismo para o Cruzeiro, que tem um campeonato melhor no Brasileirão e está em busca da liderança. E tem um elenco mais consistente. Vai ter de volta na zaga estavam suspensos, Bruno Henrique e Vilauba, né? Com isso, aumenta muito a chance do SG por parte do Cruzeiro. Com a dificuldade que o Grêmio tem de marcar gols, propício para a vitória, marcar gols. Isso é propício para a vitória do Cruzeiro, já que ganhou no primeiro turno por 4-1. Outro jogo interessante é o do São Paulo e Flamengo. São Paulo vai vir com 2 desfalques na parte defensiva, e isso aí favorece. Acredito que o Felipe Luiz não vai poupar ninguém para esse jogo, já que temos data FIFA na próxima semana. Então o Flamengo deve vir com força máxima para tentar
né, se manter ali a um ponto atrás aí do Palmeiras e continuar na briga aí pela liderança, pela buscar a liderança aí do Campeonato Brasileiro. Para mim é um grande favorito da rodada. Está numa posição muito melhor no campeonato. São Paulo com muita dificuldade ofensiva e além de que esse jogo vai ser na Vila Belmiro, também não vai ser no Morumbi. Isso aí favorece um pouco, mas para mim favorece muito mais o Flamengo, né? Que o São Paulo com esse, além de que, né, facilitar a vida do São Paulo. E sim a do Flamengo, né? Eu vejo que isso facilita mais a vida do Flamengo que do São Paulo jogar na Vila Belmiro, né? Além de que o São Paulo está com os desfalques, Alan Franco e Enzo Dias. Isso pode prejudicar bastante o poder ofensivo, que nós não sabemos se o Ferrarese vai voltar ou não, né? Está apto para a volta. O Flamengo, para mim, grande favorito da rodada, com possibilidade de FG contra o São Paulo, já que o jogo não é no Morumbi. Aí um jogo outro que eu também vejo um jogo para empates, né? Com um pequeno favoritismo do Fluminense, para o Fluminense jogar em casa, vem bem nos últimos jogos em casa. O Mirassol vem dando um desequilíbrio um pouquinho jogando fora. Não foi tão bem no jogo passado com a falta do Reinaldo, apesar que agora o Reinaldo vai estar de volta. Mas o Fluminense em casa sempre é forte, tá? Então é um jogo bem propício para empates, com um pequeno favoritismo aí sim para o Fluminense. Um jogo bem difícil, o momento do Fluminense em casa, o Fluminense não perde há 5 jogos, enquanto o Mirassol também não vem no momento bom no campeonato. Vem de 4 vitórias e apenas um empate nos últimos 5 jogos. O Mirassol, o terceiro melhor do segundo turno, o quarto melhor do campeonato, contra o Fluminense, que também está na briga pela zona de Libertadores. É um jogo propício para gols de ambos os lados, com um pequeno favoritismo para o Fluminense, já que joga no Maracanã. Também não podemos esquecer que nos últimos 5 jogos o Fluminense segurou a CG em casa. Pode ser até uma aposta interessante para tiro curto, né? Fazer uma aposta aí no qualquer um dos dois, né? Isso aí é um jogo que pode empatar num 0-0, né? Então os dois com desfalque, o desfalque não, né? O Fluminense com dificuldade de gols, mas com uma defesa mais consistente jogando em casa. E o Mirassol, a gente nunca sabe quem faz gol, mas também tem uma defesa consistente com a volta do Reinaldo. Então, um jogo que pode sair sim um 0-0. Aí é um clássico cearense, né? Onde o Ceará levou vantagem esse ano aí em cima do Fortaleza. O Fortaleza não vem bem no campeonato, o Ceará vem um pouco melhor, oscila, mas vem melhor do campeonato do que o Fortaleza. Mesmo assim é um jogo perigoso, tá? Com muita possibilidade de empate, por quê? Porque o Fortaleza precisa de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. E esse jogo é no Castelão, na casa dos dois aí. Claro, o Ceará vai ter mais torcida, mas é um jogo equilibrado aí para a rodada, né? Pelo momento do Ceará vejo um favoritismo para ele, né? Nos últimos confrontos, nos últimos 3 anos, o Ceará não perdeu ainda por Fortaleza, já venceu Fortaleza 3 vezes em casa, né? Na casa do Fortaleza esse ano, vários empates jogando em casa na casa do Ceará, que passa um momento melhor do que o Fortaleza no campeonato. Mas o Fortaleza tem a necessidade de uma vitória e a pressão em cima dos jogadores do Fortaleza é muito maior do que a do Ceará. Fortaleza vem de um desfalque um pouco quentinho e o Ceará lá falta um Marlon, mas vai ser bem substituído aí. Mesmo assim, o jogo para ficar no alerta em relação a SGs. Acredito que ambos possam marcar nesse jogo. Tudo pode acontecer num jogo para fugir. É um jogo para fugir em relação ao Cartola, tá? Não sei, porque a gente não tem grandes peças assim que a gente possa apostar. Não sei o goleiro do Ceará, o próprio goleiro do Fortaleza, né? Mas é muito arriscado defensivamente. Ofensivamente, a gente poderia aí pensar num Galeano, talvez, o próprio Pedro Raul, que voltou a fazer gols, um Breno Lopes por parte do Fortaleza, mas são tudo apostas. Aí o jogo melhor da vez,
que é o jogo de Palmeiras e Santos, o grande favorito da rodada, é o time que tem maior chance de SG, o time que tem maior chance de uma vitória gorda em cima aí do Santos. Vai enfrentar o Santos 2 vezes nessa semana, tá? Mas em casa com certeza vai levar a vantagem, né? É um jogo que a gente tem um grande favoritismo aí para fechar defesas do Flamengo, do Palmeiras. O SG do Palmeiras é o melhor SG para mim da rodada, com a dificuldade que o Santos está de marcar gols. Mesmo que o Neymar venha, ainda acho que é muito difícil. O Carlos Miguel está numa fase, voltou a ficar muito bem, virou um paredão no jogo passado. Acredito que também vai ser outro paredão aí contra o jogo do Santos, né? A não ser que haja uma falha, mas com o Palmeiras completo contra o Santos não dá nem para iniciar. O jogo para goleada aí, se bobear por parte do Palmeiras. Então, isso é o que eu vejo por jogos da rodada, né? Espero que vocês tenham tido uma boa noção do que eu falei. E agora a gente vai apresentar para vocês o nosso time do canal aí. É um time inicial, claro. Amanhã na live vai ser passado os times atualizados, top 10, essas coisas. E hoje, quem puder, né, vai ter live do convidado aí às 8 horas da noite. Então ficou com Vitor Roque, Caio Jorge e Lopes, Arrascaeta, Felipe Anderson e Matheus. Eu não pus ninguém no ataque do Flamengo contra o São Paulo, porque eu não sei quem vem do Flamengo no ataque, tá? Porque é uma peça interessante aí também, mas só temos Samuel Lino para poder colocar o Flaco Lopes. Eu não sei se vale a pena deixar o Flaco Lopes fora, né? E apostar em qualquer outro jogador aí e pôr o Flaco Lopes de reserva de luxo. Então eu fiquei com o Matheus Pereira. John também é uma peça interessante aí para a rodada. Felipe Anderson, ótimo para a rodada. Kaique Bruno eu acho interessante. E vou fazer uma aposta aí no Formiga contra o Sport, que ele vem muito bem, tá com uma média básica alta aí. Os dois zagueiros do Palmeiras, quem quiser também pode botar um Piquerez aí, que não vai perder nada com isso. Abel Ferreira. E no caso aqui eu pus o Rossi, porque o Carlos Miguel está super valorizado para essa rodada, mas é um goleiro interessante, só que eu acho que o Santos não vai exigir tanto dele como foi o Juventude para o Palmeiras estar com o time reserva. E aqui eu coloquei o Ryan como uma aposta no meu reserva de luxo. É isso aí, galerinha. Espero que vocês aproveitem bastante essas dicas rápidas aí da rodada. E, como sempre eu digo, não esquece de se inscrever, fala aí com a gente, passa aí as informações, deixe seus recados, fale como você foi na última rodada, deixe seu like, se inscreve e compartilhe nossos vídeos com seus amigos e nos seus grupos de cartola para que o nosso canal continue crescendo. Obrigado e até a próxima aí, se Deus quiser. O fim da cartola, Brasil, aqui cê vai me dar. Com o MC Melo, as dicas